Ei, Tanjiro, Que foi, Kotatsu? você conhece a Killers? Não, por quê? Então você deveria. A Killers Brasil é uma comunidade gamer que conta com dezenas de pessoas que amam jogos, anime e cultura pop no geral. Sério? Que da hora! Para fazer parte é só entrar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Discord aqui na descrição do vídeo. Eles estão até falando sobre como você tá indo na luta contra o quarto Blue superior, hein? Será que estão falando bem de mim? Caramba, vou lá checar! Link na descrição do vídeo. Enquanto o Tokito salva o Kotatsu e vai em busca de salvar os outros ferreiros, o grupo do Tanjiro agrava cada vez mais essa batalha, representando cada um sentimento do Rantengo, e além disso, a Vila dos Ferreiros é atacada por uma horda de demônios peixe, ao mesmo tempo que a Mitsuri finalmente aparece para se juntar à batalha. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse quarto episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio já começou com o Kotatsu sendo salvo pelo Tokito e, ao cortar a cabeça do demônio peixe, ele percebeu que o ponto fraco desse demônio não é a cabeça. Na verdade, o ponto fraco dele é o vaso que fica logo em cima do corpo dele e, ao cortá-lo, o demônio morreu instantaneamente. O Kotatsu então agradece o Tokito por ter salvado ele, mas ele disse que tem mais ferreiros em situação extremamente vulnerável e que o Tokito precisaria salvá-los. O Hashira da Névoa, porém, pensou que talvez não valesse a pena salvar esses outros ferreiros porque a vila estaria correndo um perigo muito maior caso a invasão já tivesse chegado lá. Porém, ele teve uma leve dor de cabeça e se lembrou de quando o mestre dos caçadores de demônios o acolheu pela primeira vez. Nessa ocasião, o mestre dele disse que ele deveria deixar as memórias dele voltar gradualmente e ele finalmente voltaria a entender o passado dele e qual o objetivo dele, qual o propósito dele nos caçadores de demônios. Tendo isso em mente, o Tokito concordou em ajudar o Kotatsu e o carregou para a direção em que os ferreiros estavam. Enquanto isso, o Tanjiro estava recebendo aquele ataque que parecia ser fatal da cabeça que surgiu da perna do demônio da alegria que ele estava enfrentando. Foi então que ele conseguiu cortar, antes do ataque ser desferido, esse demônio, e ele se dividiu em mais 2 pedaços. Depois que ele destruiu esses 2 pedaços, ele percebeu que o demônio não se reproduziu mais. Ou seja, existe um limite para a reprodução desse demônio, e depois que ele se dividiu em 4 pessoas, ou seja, os 4 sentimentos básicos do Rantengo, que são divididos em alegria, prazer, tristeza e raiva, todas as divisões subsequentes seriam mais fracas que a original. Outro ponto muito importante que ele observou é que um dos pontos fracos desse demônio era a língua dele, pois quando ele cortou a língua, o demônio sofreu um dano muito mais severo do que ao simplesmente cortar um dos membros dele. O problema dessa batalha é que o demônio era alado e o Tanjiro não tinha quase oportunidade nenhuma de atacá-lo. Então ele ficava indo e voltando várias vezes e o Tanjiro não conseguia nem mesmo pegar uma brecha. Enquanto o Tanjiro encontrava uma maneira de lidar com esse demônio para que ele pudesse se reunir ao seu grupo, passou-se então para o remanescente do grupo enfrentando os outros demônios. Enquanto a Nezuko era parada pelo demônio do prazer, o demônio da tristeza já tinha fincado a sua lança no corpo do Genya. O que ele não esperava, porém, é que mesmo acertando o ponto fatal do Genya, o Genya não morreu e se regenerou. Então, o Genya atirou novamente na cabeça do demônio da tristeza, ele jogou o Genya então em um dos quartos e pensou que ele já estaria morto porque dessa vez ele tinha desferido outro golpe fatal nele. Enquanto isso, a Nezuko tentava enfrentar o poderoso demônio do prazer. A Nezuko tirou vantagem da sua força esmagadora e do seu poder de queimar o seu sangue e purificar as células de demônio para danificar severamente o demônio do prazer. Então ela conseguiu quebrar o braço e arrancar a mandíbula dele e utilizou o leque do próprio demônio para jogá-lo para longe. No momento que ela o jogou para longe, o demônio da raiva logo fincou seu cajado no pescoço da Nezuko e ativou seu poder de raio, fazendo-a ficar completamente imobilizada no lugar. Passou novamente para o Tanjiro, mas dessa vez ele já tinha descoberto uma maneira de utilizar a agilidade do demônio da alegria para levá-lo em direção ao seu grupo de combate. Então ele enganou o demônio, fazendo-o pensar que ele estava fugindo, e ele conseguiu desferir um golpe que prendeu ele ao corpo do demônio da alegria e fez com que ele conseguisse controlar o voo dele. Com isso, ele finalmente conseguiu voltar para onde o seu grupo estava batalhando. No momento que ele chegou, ele percebeu que a Nezuko estava em um estado extremamente deplorável, então ele foi imediatamente ajudá-la. Para que ele não fosse ferido pelos raios, ele arrancou um pedaço da perna do demônio da alegria, e no momento que o demônio da raiva desferiu um golpe de raio no Tanjiro, ele conseguiu absorver o golpe, pois, seguindo a lógica do Tanjiro, como o raio surge como poder do próprio demônio, o raio não deveria afetar o próprio demônio. Então o Tanjiro utilizou a parte do demônio justamente para neutralizar o efeito do raio. Então ele conseguiu salvar Nezuko, e eles estavam prestes a enfrentar o demônio da raiva, quando o demônio do prazer voltou extremamente furioso e utilizou seu ataque de leque, gerando uma pressão imensa tanto no Tanjiro e na Nezuko, fazendo com que eles fossem nocauteados da batalha. Enquanto todo esse alvoroço acontecia com o grupo do Tanjiro, os demônios peixe finalmente conseguiram alcançar a vila dos ferreiros e começaram o ataque contra eles. Como precaução defensiva, todos os sinos da vila soaram, indicando que o ataque estava por vir. Com isso, o corvo da Mitsuri foi avisado e ela veio correndo para salvar a vila dos ferreiros, depois que ela ouviu
ouviu sobre o ataque repentino. Terminando assim esse quarto episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Bora então pro que eu achei do episódio. Bom, a situação desse episódio simplesmente se agravou demais depois que o Tanjiro levou o outro demônio de volta para o centro do combate, uma vez que eles já estavam tendo problema, principalmente em questão de quantidade, afinal haviam apenas 3 caçadores de demônios contra 4 demônios extremamente poderosos, entidades representativas do quarto lua superior, enquanto o Genya e a Nezuko estavam responsáveis por apenas 3 demônios, agora virou uma situação de 4 contra 3, depois que o Tanjiro veio ao socorro da Nezuko. Como eu disse nos episódios passados, para equilibrar a situação da batalha, a Mitsuri teria que aparecer e pelo menos ajudar o grupo do Tanjiro, porque o Tokito é extremamente forte e ele conseguiria lidar com um dos luas superiores. Então, agora cabe ao Tokito encontrar esse quinto lua superior, apesar de que ele ainda não sabe da existência desse demônio, nos arredores da aldeia, enquanto que a Mitsuri tem que chegar logo para salvar o vilarejo, e depois de salvar o vilarejo, ir em direção ao Tanjiro, para que eles consigam ajudar nessa batalha, porque agora ficou uma situação ainda pior para eles. São 4 contra 1, afinal o Tanjiro e a Nezuko foram nocauteados depois do demônio do prazer utilizar esse ataque extremamente forte e pressioná-los contra a parede, então a Mitsuri se faz necessária mais do que nunca para que a situação da batalha se equilibre e eles consigam progredir positivamente na defesa da vila. De qualquer modo, foi um episódio cheio de ação, a todo momento algo estava acontecendo, uma hora era o Tokito enfrentando o demônio, outra hora já era o Tanjiro enfrentando o outro demônio, e passou pra Nezuko enfrentando os outros demônios, e voltou pro Tanjiro, e voltou pra Nezuko. Deu pra ver que o episódio não deu fôlego pra gente, foi muita coisa acontecendo simultaneamente, e que além do mais, terminou deixando a gente extremamente ansioso pro próximo episódio, porque a gente finalmente vai ver a Mitsuri lutar pela primeira vez, e a gente sabe muito bem que ela é muito poderosa, tanto pela preparação do arco que já foi feita, mostrando que ela tem uma força descomunal, principalmente por meio do motivo dela se tornar um Hashira, porque ela queria encontrar alguém mais forte que ela, e ela só conseguiria encontrar essas pessoas se tornando uma Hashira, pra você ver o nível de força dela, e que agora vai ter a força testada, porque ela vai ter que enfrentar 4 demônios do nível de lua superior simultaneamente, e contando com pouca ajuda, considerando justamente o fato de que o Tanjiro e a Nezuko estão fora do combate, pelo menos por enquanto. Além disso, nós temos aí um mistério do Genya, que apesar de ter tomado 2 golpes fatais em sequência, ele ainda não morreu, juntando essas informações que a gente teve nesse episódio, juntamente com as suspeitas que o Tanjiro teve do Genya no episódio passado, por causa do seu dente, nós chegamos à conclusão de que ele é muito suspeito, talvez ele seja um caso parecido com o da Nezuko, que talvez ele tenha sido transformado em demônio, mas manteve sua sanidade. De qualquer forma, a gente vai ter que aguardar pelo próximo episódio para qualquer tipo de aprofundamento nessa história do Genya. Conforme o arco progride, a gente vai vendo que essa temporada, assim como a temporada passada, vai estar lotada de ação e haja fôlego pra gente acompanhar essa temporada até o final. E de qualquer forma, aguentem firmes que o próximo episódio está prestes a sair e a gente vai ver como que vai se desenrolar essa guerra nessa grande temporada de Kimetsu. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, de modo que a gente finalmente atinja a monetização, e com isso nós vamos conseguir trazer conteúdo de cada vez mais qualidade aqui pro canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!